Boa noite, igreja. Deixa eu me ajeitar aqui. Antes de tudo, eu queria parabenizar todas as mamães, né? Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para você, para minha esposa. Feliz Dia das Mães para minha sogra, né? Bênção na minha vida. Feliz Dia das Mães para minha mãezinha querida, Dona Sônia. E que Deus abençoe demais vocês. Vocês são, por muitas vezes, o esteio, né, das nossas casas, das nossas famílias. Que Deus abençoe demais. Então, eu não sei como é que está a sua vida, não sei como é que está o seu domingo. Eu espero que você tenha tido a oportunidade de poder ter tido um domingo tranquilo, um domingo com a família. Eu sei que é um tempo complicado, né? Que muitas vezes a gente não consegue sair de um lugar para o outro, mas eu creio que dentro em breve isso vai passar. E eu estava refletindo sobre alguns textos bíblicos e muitas ideias vieram à minha mente, né? Sobre o que pregar num dia como esse, né? Um dia muito especial, um dia de ceia e ainda Dia das Mães. Aí passam várias coisas na cabeça. Mas tinha uma frase que não saía da minha cabeça, porque eu estou na fase da leitura, né? Estava lendo as cartas e agora eu estou em Apocalipse. E eu fui extremamente confrontado com algo que já me confrontou há um tempo atrás. Então, eu decidi compartilhar com vocês. E o tema dessa mensagem, né, o pastor Marlon que é bom nesse tipo de coisa, mas eu estou tentando aprender um pouquinho, seria a covardia que não me condena, o constrangimento que não me para. E eu tenho uma primeira pergunta para fazer para você. Quem aqui já foi assombrado com alguma coisa? Eu não estou falando de opressão demoníaca ou qualquer coisa parecida com isso. Mas quem aqui já teve medo de algo? Quem aqui já teve medo de escuro? Quem aqui já teve medo do que possa estar no escuro? Medo de um galho que bate na janela do seu quarto à noite enquanto está chovendo e está ventando? Medo da sombra de um poste, né, refletida dentro do seu quarto? Medo de barulhos desconhecidos e uma noite de vento e chuva? Medo daquilo que não vemos, daquilo que não ouvimos? Eu falei aqui do Dia das Mães, eu não ia contar essa história, mas agora já foi. Minha mãe era católica, né? E eu não sei porquê, a gente tinha isso lá em casa, mas ela tinha uma imagem que tinham 2 santos, assim, e um santinho no meio. E atrás daqueles santos tinha uma lâmpada vermelha. Agora você imagina isso dentro de um quarto de uma criança com tudo apagado. Pareciam 2 chifres com a lâmpada vermelha aqui me assombrando a noite toda, né? Mas eu te amo, mãe, feliz Dia das Mães. Eu não fiquei traumatizado com isso. Mas aquilo era o medo do desconhecido, era o medo de algo que a gente não conhecia, de algo que a gente não entendia. Eu, quando era criança, adolescente, adorava filme de terror. Só que quanto mais você assiste, quanto mais eu assistia, menos eu impactado por aquilo eu era, né? Quanto mais eu assistia, menos sustos eu tinha, né? Quanto mais eu assistia, menos aterrorizante eram aquelas imagens, né? Porque elas começaram a fazer parte do meu cotidiano. Na época do pastor Marlon, existia um negócio chamado videolocadora. Isso nem existe mais. Então, você ia nas locadoras e alugava um filme, você recebia uma fita cassete e assistia aquilo, depois você tinha que devolver o negócio. Era muito antiquado na época dele. E eu ouvia histórias disso. Mentira, eu assistia também. Não tem como continuar assim. E eu alugava esses filmes, iria para casa para assistir, e às vezes assistia 2, 3 vezes o mesmo filme.
e aquilo com o tempo te deixava meio anestesiado a respeito do que você assistia, né? Então, quanto mais eu conhecia, quanto mais eu assistia, quanto mais eu lia, menos medo eu tinha daquilo. Quanto mais conhecemos algo, menos medo aquilo nos traz. Porque, além dos medos normais de uma criança ou adolescente, como eu já falei antes, eu tinha um outro fantasma que me atormentava demais: a timidez. Então, mesmo antes de eu me converter, a Bíblia já me confrontava. Porque eu ouvira dizer que os tímidos não herdariam o reino dos céus. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque falar para você que conhece a Bíblia, para você que estuda, ou para você que tem acesso à Bíblia e tem acesso a outras pessoas que não conhecem a Bíblia, tenha muito cuidado com o que você fala. Tenha muito cuidado da forma que você replica as coisas. Eu não era crente, eu não conhecia nada da Bíblia, e por muitas vezes eu ouvi esse texto, por muitas vezes eu ouvi essa mensagem, que os tímidos não herdariam o reino dos céus. E onde é que está escrito isso? Vamos lá, Apocalipse 21, verso 8 diz assim: Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Agora você imagina isso no ouvido e na cabeça de um adolescente que se achava tímido e que não conhecia absolutamente nada da Bíblia. E não estranhe se vocês encontrarem esse versículo diferente em suas Bíblias, pois as traduções atuais são muito mais coerentes com o original do que essa que eu acabei de ler. Mas em algum momento, exatamente antes de eu aceitar Jesus, essas palavras vieram de encontro tão forte que elas pareciam como se existisse uma guilhotina sobre o meu pescoço. E por muitas vezes nós somos induzidos a colocar tais guilhotinas nos pescoços dos nossos jovens, porque jogamos em cima deles palavras que por muitas vezes nem nós conhecemos ou não temos o trabalho de explicar a eles. Entenda que viver com uma guilhotina no pescoço é viver em cima de uma corda bamba, aonde você pode morrer a qualquer momento, basta alguém puxar aquela cordinha, a guilhotina cai e sua cabeça é decepada. Então, para quem está vivendo esse momento, para quem está vivendo com a guilhotina no pescoço, é muito fácil você desistir de tudo e falar assim: eu não tenho mais jeito, o meu lugar é o lago de fogo e de enxofre, eu não tenho jeito, eu vou encarar essa segunda morte mesmo. Então tanto faz o que eu faço agora, tanto faz o que eu vou fazer amanhã, tanto faz o que eu fiz, porque tudo isso porque palavras às vezes são direcionadas de forma inconsequente, mesmo com todo amor, com todo carinho, mesmo com você querendo ajudar, mesmo você querendo incentivar, você querendo causar alguma mudança, porque você está desesperada, porque o seu filho está se envolvendo com drogas, ou porque o seu filho está se envolvendo com pessoas erradas, ou porque o seu filho está se envolvendo com prostituição, mesmo com tudo isso acontecendo à sua volta, tenha muito zelo com o que você vai falar para ele, tenha muito zelo com o que você vai ministrar sobre a vida dele, porque aquilo pode funcionar exatamente da forma que eu falei, como uma guilhotina, que vai deixar ele mais tendencioso a não querer ter um relacionamento com Cristo, muito mais tendencioso para que ele não queira ter um relacionamento sincero, de entrega total com Cristo, do que realmente ele se entregar. Tenha muito cuidado com essas mensagens que são jogadas em nossas crianças, em nossos adolescentes. Eu sei que não falta amor para você, mamãe, eu sei que não falta amor para você, papai, e que a gente quer o melhor para os nossos filhos, mas tudo que a gente direciona para ele, conversa com o Espírito Santo, ele direciona para a sua vida primeiro, transforma ela internamente no seu coração, e aí sim, ministre isso na vida dos seus filhos, ministre isso de maneira coerente na vida dos seus filhos.
Mas isso foi mudado na minha vida. Alguém, no meio dessa história toda, mudou completamente aquilo que eu imaginava. Alguém, no meio de tantas vozes que eu ouvia, né, de tantos barulhos que eu ouvia, falou um pouco mais alto em um determinado momento. Gritou muito alto nos meus ouvidos e no meu coração. E esse foi o Espírito Santo de Deus. E que em certa fase da minha vida me arrebatou de tal maneira e de tal forma que eu comecei a ler a palavra de Deus, que eu comecei a me dedicar à palavra de Deus, e então essa guilhotina que estava sobre a minha cabeça foi dissipada. E sem essa pressão de morte, pude realmente começar a entender o que é ter vida e vida em abundância. E se você pegar a sua Bíblia agora aí e ler novamente esse texto, provavelmente você vai encontrar um texto que vai estar escrito agora de uma outra maneira. Apocalipse 21, capítulo 21, verso 8, vai estar assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então trocou a palavra timidez por covardia. Grande ajuda. Em vez de ir para o inferno por causa da timidez, eu vou para o inferno porque eu tenho medo de um montão de coisa. Então logo, eu sou covarde? Ser covarde é diferente de ter medo. Ser covarde no contexto bíblico é não confiar em Deus. Ser covarde no contexto bíblico é crer que a vingança é sua, que a força é sua e que a melhor escolha é sua. A palavra que João usou e que os intérpretes traduziram primeiro como timidez foi deilos, que até pode ser traduzido como tímido, mas no contexto em que foram apresentados querem dizer covardes. Essa palavra aparece em dois textos, Apocalipse 21 e Marcos 4:40. Marcos 4:40 diz assim, é uma história muito conhecida, acho que a grande maioria de nós conhece. Jesus está no barco com seus discípulos e vem uma tempestade, e ele está à frente do barco. E no momento do ápice, né, eles clamam por Jesus, e Jesus os repreende, e depois diz para eles assim: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? E é muito importante a tradução, o entendimento correto desse texto, porque deilos é um adjetivo, e aqui eu vou pedir permissão para entrar um pouquinho só nessa questão mais técnica do texto. Deilos é um adjetivo, e como um adjetivo ele demonstra uma característica permanente ou temporária de algo ou alguém, cópia do professor Cadu, que me explicou isso. Ele não é um substantivo. Então Jesus pergunta aos seus discípulos: por que continuam covardes ou medrosos? Covardia é diferente de ter medo. E por que eu disse que covardia é diferente de medo? Porque talvez você seja capaz de sair no braço com alguém por algo e que essa pessoa por algo que essa pessoa te fez, brigar, bater boca, fazer escândalo, só para provar a sua masculinidade ou a sua feminilidade, para resguardar a sua honra, para provar que você é melhor, que você é maior ou que você não é fraco, para provar algo que talvez você esteja com medo de ofender o seu testemunho, né, ou ofender a sua reputação, apenas para mostrar que você não é covarde, mas mostra que você morre de medo de ter uma vida realmente transformada pelo Evangelho de Cristo. João 12:25 diz: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Existem duas escolhas nesse mundo. Uma é continuar na mesma situação que os apóstolos estavam no barco. Vive do lado de Jesus, tem Jesus por perto, mas covardes realmente para querem no seu poder e na sua misericórdia para os transformar. Ou viver como Paulo e sermos conhecidos de outra maneira. Atos capítulo 17, verso 6 diz: esses homens
que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Como você quer ser conhecido? Como aqueles apóstolos que estavam com medo, que com todo o relacionamento com Cristo, vivendo com Cristo, andando no barco com Cristo, mesmo assim estavam confiando na força do seu braço, ou confiando naquilo que eles conheciam do tempo, ou aquilo que eles conheciam do mar? Ou como Paulo, que aonde quer que ele chegasse, a partir de um determinado momento da sua vida, era reconhecido como aquele que ia causar alvoroço, ia modificar a realidade à sua volta, ia modificar aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Isso é uma escolha sua, é uma escolha que só você pode fazer. Mas relutamos em nossa mudança, porque quando somos confrontados em nossos medos, quando somos expostos em nossas feridas, quando nossa covardia real é demonstrada ao mundo, ela precisa gerar um sentimento, e se esse sentimento não for de constrangimento, estaremos caminhando no sentido oposto da transformação. Não um constrangimento de coação ou algo parecido, mas de vergonha por algo. Não creia que isso é uma exclusividade sua ou minha. Muitos, ou talvez todos os homens que fizeram diferença na Bíblia, passaram por isso. E em cada caso, podemos tirar lições e ações que esse constrangimento foi capaz de causar. E aqui eu separei 3 momentos na Bíblia, 3 situações que eu queria compartilhar com vocês, ou 3 formas de se constranger, que eu espero que falem ao coração de vocês, como falaram ao meu coração. O sentimento de constrangimento é capaz de me mostrar minha atual condição. Ela limpa o espelho aonde eu estou refletido. Isaías capítulo 6, no verso 1, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Versículo 5 diz assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aí você pode dizer para mim, é claro que Isaías ficou constrangido. É claro que Isaías teve que gritar, espernear, porque ele viu a imagem do próprio Deus. É claro que vendo o próprio Deus, esse sentimento iria aflorar em Isaías. Então, eu resolvi falar de alguém um pouco mais simples e que viveu a mesma coisa. O que podemos falar de Davi? Um homem segundo o coração de Deus, que ao invés de subir naquela laje e olhar para as estrelas, contemplar as estrelas, olhou para baixo. E ao ver Batseba se banhando, não se constrangeu nem um pouco. E a tomou de Urias. E esse pecado gerou consequências, morte de inocentes. Só que diferente de Isaías, que mostra o pecado de Davi, quem mostra o pecado de Davi não é o Deus, é um profeta em uma audiência pública. E talvez estejamos esperando que Deus se materialize em nossa frente, ao menos apareça em uma visão magnífica, como foi para Isaías, para que possamos nos constranger e reconhecer a nossa situação. Mas talvez Deus já tenha levantado profetas que falaram na sua vida, falaram ao seu coração. Deus talvez já tenha levantado profetas que tenham te apontado o pecado de forma muito simples e de forma muito direta. E esse pecado que vem trazendo morte, como trouxe para Davi, morte para você, morte para a sua família, uma morte espiritual lenta e agonizante. Um pecado que tem trazido constrangimento, tem trazido dor, que tenha confrontado todos aqueles que estão à sua volta, e você esperando que o próprio Deus se materialize, para que você tome uma postura e consiga
e resolva mudar de direção. Enquanto isso, homens como Davi não tiveram Deus materializado na sua frente, mas tiveram homens de Deus que foram levantados para que ele fosse confrontado e que ele tivesse uma mudança de rumo. Mas pastor, Davi foi ao encontro de Davi, amando de Deus, então foi Deus que quis trazê-lo de volta, foi Deus que foi atrás de Davi para constrangê-lo e eu. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, não fui eu que liguei a sua televisão hoje, não fui eu que liguei o teu celular e botei no canal da Dunamis hoje para ouvir essa mensagem, não fui eu que peguei o Facebook e coloquei no canal da Dunamis para que você estivesse ouvindo aqui hoje, não fui eu que guiei a sua mão para que você estivesse agora, nesse momento, sendo confrontado por essa mensagem. Seria muita arrogância da minha parte crer nisso, mas eu tenho certeza que foi o próprio Deus, através do Espírito Santo, que te moveu para estar aqui, para estar em casa hoje, com a sua família reunida, ouvindo essa mensagem. Não creia diferente. Você continua sendo alvo do amor de Deus. Ele continua indo de encontro a você. Então Deus foi ao encontro de você, sim, da mesma forma que Ele foi ao encontro de Davi. Não duvide disso. E eu espero que esse constrangimento que moveu Davi, que moveu Isaías, comece a mover o seu coração, sim. E que você comece agora a refletir sobre a imagem que está refletida no espelho quando você olha para ela. Qual pecado tem gerado morte na sua vida? Qual pecado tem gerado morte na vida da sua família? Para que você volte atrás. Uma segunda forma de se constranger, ou uma segunda forma de mostrar o constrangimento, é que Deus pode gerar um constrangimento, o encontro com Deus pode gerar um constrangimento que tem que ser capaz de mudar o rumo da minha vida. Moisés pastoreava as ovelhas de Jetro, quando ele encontra a sarça ardente, um arbusto que queimava e não se consumia. E Deus, vendo que isso havia chamado a atenção de Moisés, resolve falar com ele. Só que Moisés não conhecia Deus, sua santidade, seu poder, sua glória. E ao entrar na sua presença, ele vai do jeito que estava. Mas Deus sabia também que Moisés não conhecia. E quando ele chama Moisés, ele também chama Moisés exatamente do jeito que ele estava. Da mesma forma que Jesus disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que ele os aliviaria, lá em Mateus 11, do 28 ao 30. É um chamado a todos, independente da sua condição. Seria o famoso venha como estás. Em momento algum ele quer dizer fique como estás. Por vezes, na ânsia de mostrarmos o evangelho amoroso, que tem a ambição real de resgatar a todos, corremos o risco de anunciarmos um chamado a todos, aceitando todos, cuidando de todos, amando todos, mas modificando muito poucos. Você recebe o seu chamado no momento em que abre os seus olhos e tem o entendimento necessário para reconhecer sua situação de pecador. É como uma metáfora de pastor de ovelhas. Quando você é chamado, normalmente sua situação é de sujeira, de tudo o que você viveu até então. E é assim que Deus te chama, do jeito que você está. Mas o que Ele te pede é algo muito simples: tire as suas sandálias. Ele não pede para Moisés ir se lavar, se barbear, se banhar. Ele não pede para Moisés se adornar como um príncipe, colocar anéis em seus dedos. O que Ele pede é: tire as suas sandálias. No caminho inverso da parábola do filho pródigo, em que Deus pede é para ele tirar as sandálias dos pés, ou seja, entrega o senhorio da sua vida a mim. Você foi príncipe no Egito, você é genro de um homem rico, mas aqui, ou você escolhe se entregar ao meu senhorio, ou não poderei estar com você. Então, constrangido, Moisés tira as sandálias e esconde o seu rosto ante a presença de Deus. Um constrangimento que modificou a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida de um povo. Entendo, Jesus te chama sim a colocar as sandálias nos pés, sinalizando que és homem livre, anel em seu dedo, dizendo que és descendente de um Senhor. É assim que o mundo verá como um príncipe, como alguém que foi confiado dominar a criação.
Mas diante da presença de Deus, tudo o que Ele quer é pés descalços ante a sua senhoria. Por fim, o constrangimento que traz um testemunho eterno, o constrangimento de Tomé. João capítulo 20, do verso 24 ao 25 diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estavam com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. E apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o dedo aqui, veja minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Tomé, por algum motivo, não estava escondido com os demais discípulos quando Jesus aparece para eles a primeira vez. No momento que Jesus sopra sobre seus discípulos o Espírito Santo, Tomé estava longe deles, talvez com mais medo do que eles, talvez com raiva, ou simplesmente com o foco no local e no momento errado. O ponto é que Tomé simplesmente, ao ouvir o testemunho de seus irmãos, tem medo de acreditar e duvida. Tomé não havia sido invadido pelo Espírito Santo de Deus, pois estava com um foco diferente dos demais. Mas ele teve uma segunda chance. Louvor, se quiser subir. Tomé, ao ser confrontado, Tomé, ao ser atingido pelo Espírito Santo de Deus, grita: Senhor meu, Deus meu, porque ele entende o quanto ele foi relapso ao seu chamado, quanto ele foi covarde ao seu chamado, quanto ele deixou de se entregar ao seu chamado. E eu não duvido que Tomé tenha passado por tudo isso simplesmente porque teve medo, porque ele não sabia o que ia acontecer com ele, ele não sabia o que ia acontecer com seus irmãos, ele não sabia o que ia acontecer com a sua família, ele simplesmente não sabia o que ia acontecer e escolheu o caminho contrário. Repare que os outros também estavam escondidos, repare que os outros também estavam com medo. Tomé só foi um pouco mais além, mas ele teve uma segunda chance e ele testemunhou. Tomé saiu da Galileia e foi até a Índia para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E lá ele foi morto, martirizado, seu corpo foi espalhado por várias partes, mas ele conseguiu se redimir, ele conseguiu levar a mensagem do Evangelho. Constrangimento atingiu Tomé. Tomé não parou. Mas e você? E eu quero orar agora pela sua vida. E teve algo no Descende que aconteceu, talvez o que mais me marcou naquele evento. Foi quase no final do evento, durante uma dos louvores, eu simplesmente, quando dei por mim, eu estava de joelhos, ante uma presença que me invadiu de tal maneira, que eu não tinha coragem de levantar os meus olhos. Melhor, eu não vou usar a palavra coragem, eu não tinha forças para levantar os meus olhos, mas não pense que isso era negativo, não. Era bom de se viver, era gostoso de se viver, e eu imagino que Isaías viveu naquele momento onde ele teve ante a presença de Deus, porque eu não queria sair daquele campo, eu não queria sair daquele gramado, eu só queria ficar com o meu rosto em terra
E tudo que eu sonhava, eu falava, Senhor, não me deixa sair desse momento. Eu estou tão invadido com o teu constrangimento, eu estou tão invadido com esse sentimento, que eu não quero mais sair daqui. E eu não sei como é que você está em casa, eu não sei se você está cercado da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai. Mas tudo que eu quero viver é esse constrangimento agora de novo. Tudo que eu quero viver é esse momento de entrega. O louvor vai estar aqui, entoando um cântico. Se você tiver oportunidade, se você tiver como viver isso, faça isso junto comigo. Se coloque de joelhos. Vive esse constrangimento. Esqueça tudo que está ao seu redor. Se você não tem como ficar de joelhos, simplesmente abaixe a sua cabeça. Só se entregue a esse constrangimento. Pense no Deus maravilhoso, no Deus que entregou tudo para ter um encontro contigo, entregou o seu melhor, como a Edilene disse aqui ainda há pouco, só para que o Espírito Santo dele invadisse você e pudéssemos viver um sobrenatural todo especial, um evangelho de confronto, mas um evangelho que me traz a salvação. Eu vou me colocar de joelhos para orar. Eu te confronto a fazer o mesmo nesse momento.